Mas agora a gente continua falando de saúde, de assunto importante. Pré-diabetes. Vamos entender que janela é essa tão séria e tão importante para a gente entender da prevenção. Doutora Raquel Menezes, nossa nutróloga, bem-vinda. Sempre um prazer te receber, doutora. Porque o assunto, quando a gente fala do quanto a gente precisa prestar atenção em alguns sinais, em algumas questões, é claro que a gente sabe que a base, muitas vezes, está na nossa alimentação. Mas quando a gente fala de pré-diabetes, tem um fundinho genético também, não tem? Tem um fator genético, mas assim, o que mais deixa, assim, a gente preocupado, meio que chateado também, né? Porque assim, às vezes é tão... O paciente, ele chega ali e fala assim, olha, uma vez foi falado para eu que eu tinha pré-diabetes, mas o médico me falou. E você vê que faz tanto tempo que a pessoa já teve esse diagnóstico e ela não cuidou, não prestou atenção, né? E o pré-diabetes, a gente tem uma grande chance, né, de reverter e você não ficar diabético. Perfeito. Isso que é o ponto principal que a gente tem que bater nessa tecla, né? Perfeito. Porque muitas pessoas, elas chegam lá, já teve esse diagnóstico, mas eu entendo da correria nossa do dia a dia, né? Mas a pessoa fala assim, já tive esse diagnóstico, mas nem sei como que tá. E vê como que tá meus exames, doutora? Né? Então, assim, vida. A pessoa teve e deixou. Né? E a gente sabe que, claro, é um pouco mais silencioso. Esse período ele é mais silencioso do que o diabetes mesmo, depois que ele já se estabeleceu, né? Então, por isso que a gente precisa estar atento. Eu vou colocar já primeira imagem na tela, porque a gente separou aqui o nosso semáforo, certo? Da saúde. Para prestar atenção. Pra gente prestar atenção. Inclusive aqui, ó, a gente tem ele aqui na mesa com os alimentos, mas a gente vai falar um pouquinho da questão até dos exames. Então, o primeiro é o normal, tá ali verde, né? Dizendo que a gente tem que estar com a glicemia em jejum de 70 a 100 miligramas por... Só que assim, certo? O que eu sempre oriento da seguinte maneira, né? Nunca eu vou falar pro paciente, olha, você tá batendo ali na trave, tá legal, entendeu? Tipo, tá 99, tá bom. Não, a gente pode melhorar, né? Os exames de sangue, a gente tem um valor de referência, mas existem os valores ótimos. Então, uma glicemia 90 tá excelente, né? Então, não precisa falar assim, não, mas olha, o meu tá ali 99, então tô dentro da referência. Mas um alerta, né? Um alerta bem próximo já. Exato, vamos diminuir isso daí. Tá bem próximo do amarelo, que eu acho que é a próxima que vai entrar agora. Olha lá, de repente, quando você tá, então, pré-diabético, é de 100 a 125. O pré-diabético é esse daqui que a gente tem que prestar atenção, né? Se o seu exame deu ali entre 100 e 125, é um sinal de alerta. Você pode, sim, reverter esse tipo de exame, né? Com tudo que a gente vai falar aqui hoje, mas assim, prestar atenção, porque tem tanto a hemoglobina, a glicose, quanto a hemoglobina glicada também que a gente vai falar. Era o que eu ia te perguntar. Acho que podemos falar, porque tem alguns exames, inclusive a curva glicêmica também. Então são vários para poder fechar esse diagnóstico, né? Perfeito. Não é um só. Não. E tem o que a gente vai passar, que é o vermelho, né? O vermelho, diabetes. Já vamos falar dos exames, então. Vamos fechar falando, então, do sinal vermelho, diabéticos, a glicemia acima de 126. Acima de 126. Esse daí, a gente já tá o sinal vermelho mesmo, você tem que prestar atenção. E nesses casos, a gente tem que entrar com a medicação, sim, né? No amarelo, a gente tem que entrar com a medicação, às vezes, por isso que a gente vai sentindo ali como que é a alimentação, a atividade física do paciente, e algumas vezes a gente já entra com a medicação no amarelo, né? Para pré-diabético. Exato, para pré-diabético a gente já entra com a medicação, mas assim, falar que é somente a medicação que vai resolver? Não, né? A gente sempre traz aqui no programa alertando sobre a alimentação, porque a alimentação é o fundamental. A alimentação, a atividade física, que já teve aqui também no programa, né? Pois é, hoje o dia foi receita saudável. Hoje tudo somado, assim. A gente faz, né? Ali é uma coisa que vai completando a outra. E a minha pergunta é o seguinte, doutora, quando a gente vai falar desse quadro de pré-diabetes, a gente sabe que silencioso, o paciente vai fazer os exames, a gente tem ali os resultados e muitas vezes essa mudança de hábito, ela não acontece de forma muito rápida. Então, por exemplo, olha, você vai ao médico e diz, você tem que começar, não consegue cortar tudo. Não. Esse é o ponto. Queria que você explicasse. Então, como hoje vocês seguem nessas indicações para que o paciente consiga aderir a esses novos hábitos? Porque é impossível dizer para uma pessoa que fazia uma vida assim, a vida toda, comendo isso, que ela corte tudo para o dia seguinte. Então, eu acho que a questão do pré-diabetes, eu acho que ali é um momento muito desafiador. É conseguir que o paciente faça. E adere, né? Vai aderir a esse novo estilo de vida. Porque assim, a pessoa, ela
seguir uma vida toda tendo aqueles hábitos, né? Se a gente chegar e falar para ela, olha, você vai parar, seria ótimo? Seria, né? Mas assim, a gente sabe que também não vai ser sustentável, a pessoa não vai conseguir fazer isso. Então, assim, a gente tem que ter também um equilíbrio. E aí é um bom senso, né? Que eu sempre falo, do médico passar a informação para o paciente, do paciente também entender, né? Poxa, ele precisa mudar, não adianta nada. Eu trabalho junto com a nutricionista, eu encaminho os meus pacientes para passar também com a nutricionista para quê? Para ajustar a parte alimentar. Tá. E aí o paciente, ele fala, não, mas eu não gosto disso, mas eu não quero aquilo. É um equilíbrio, né? Você também vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? Tem alimentos que a gente vai falar, olha, realmente não pode, mas tem alimentos que a gente fala assim, vamos com moderação, né? Então a minha pergunta já começa por eles, que é aqui, ó, o vermelhinho. De fato, quem está ali nessa janela não pode consumir açúcar, doutora? É interessante, assim, a gente, não é, nesse período, eu sempre falo, não é a gente parar completamente, né, mas não é um alimento que a gente tem que ter todos os dias. Tá. Então, assim, o que eu sempre vou falar pro paciente, olha, a gente tem que cortar, né, e o açúcar, ele não vem somente do doce, né, que a gente está acostumado, ele vem dos refinados junto associados. Então, são lanchinhos que a gente tem, e é muito fácil, né, Carol, no dia a dia, são coisas simples que tem ali, e a pessoa fala assim, na pressa, o que é mais fácil? Eu pegar um pãozinho, cortar ali, colocar um queijo, um presunto, ou pegar um biscoitinho que eu tô com fome, é fácil. Você abre o pacote, né? Abre o pacote, é fácil, né? Só que também não dá saciedade, né? Esse que é o problema. Tipo, você come muito carboidrato. Quando você come o carboidrato, o que acontece? Ele libera insulina. A glicose. O que é a glicose? A glicose dá aquele pico de energia pra gente. Até pensando na dieta, né? Vamos pensar assim, poxa, tô estressado, tô trabalhando, meu dia mereço. Aí quando a gente fala eu mereço, a gente sempre vai pro carboidrato. Por quê? Porque o nosso corpo também ele é inteligente. Ele sabe que ele dá aquele ânimozinho, aquela glicose. Que dá o prazer, né? Que dá o prazer. Só que é passageiro, porque logo em seguida vem a insulina, pega essa glicose, baixa, e de novo você fala, preciso de uma nova energia, e de novo você busca um outro carboidrato. Então, a nossa refeição acaba sendo muito pobre de outros alimentos e muito rica somente em carboidrato. Por isso que prejudica muito nesse estado de pré-diabetes. Entendi. Né? Aí dos alimentos, o que eu coloquei aqui, né? Para coisas que são do nosso dia a dia. Não é que você vai, nunca mais eu vou comer o pãozinho. Não, você pode associar o pão. E aí que entra o estágio que você tá. Você pode colocar o pãozinho que ele dá esse pico de glicose, mas você pode associar ele junto com uma proteína para te dar saciedade e também para reduzir essa glicose, né? E diminuir quantidades também, né, doutora? Prestar atenção nas quantidades, né? Isso. O todo dia já é algo que a gente coloca ali como bastante, né? Tudo que a gente faz todo dia. E aí, se não tiver a questão das quantidades ainda executando todo dia, é onde mora o perigo. Você abrir uma exceção, ok, né? Agora o problema é as exceções serem todos os dias. Hoje eu vou no refrigerante com açúcar. Aí depois, amanhã, eu vou num suquinho que tem açúcar. Entendi. Né? E, mas aí depois de amanhã, tá vendo que todos os dias você tá abrindo uma exceção? Né? Desse tipo. Exato. Então, isso daí acaba acumulando. Vamos colocar... Quer colocar já, Juju? Vamos colocar já a perguntinha e aí a gente vai falar do nosso sinal amarelo, importante. Olha lá. Obrigada, Janete. Beijo pra você. O pré-diabetes, com os cuidados alimentares, pode ficar controlado ou tem que continuar sempre com o tratamento? Dá pra sair desta janela de pré-diabetes, doutora? Gente, isso é muito legal. O pré-diabetes, ele dá sim para sair. É antes que vire diabetes. Na realidade, é essa. Só que as pessoas, elas veem o nome pré-diabetes, ela não se assusta tanto, né? Fala, não é diabetes. Mas aqui, o que a gente tá falando é antes que vire essa diabetes. Então, sim, dá pra gente ajustar com a alimentação, com o estilo de vida e não entrar numa diabetes. Tá certo. Vamos fazer a nossa dinâmica antes de falar alguns alimentos, que esses alimentos são interessantes. Vocês estão vendo? Tem bananinha, tem pão, tem arroz. Vamos entender por que eles estão aqui, né, no nosso amarelinho. Mas vamos fazer uma dinâmica aqui que a doutora propôs. A gente pensou aqui num jeito de explicar, né, e a gente elaborou aqui. Essa caixinha, na realidade, ela significa a sua célula, tá? Então, aqui dentro, o que vai acontecer? Quando a gente come doce, ele vira, né, o carboidrato, é a glicose. O que tem que acontecer? Quando a insulina, a gente tem um nível bom de insulina, a glicose, ela entra, a insulina pega essa glicose e joga para dentro das suas células. Então, o que acontece? Tá te dando energia.
tá? Agora, o que acontece quando você está tendo uma resistência insulínica? Você não está conseguindo colocar toda essa glicose para dentro. E aqui que entra o problema, tá vendo? Ó, você colocou glicose aqui dentro das células, só que tem uma parcela de glicose que tá lá. E essa glicose que tá aqui fora, ela que sai alta no seu exame. Então, a glicose que ficou do lado de fora, ela não entrou na célula e não tá dando energia para a célula. E aí, isso que acaba sendo ruim, né? E aí ela fica circulando no sangue, certo? Exato. E se a gente não gastar essa glicose, ela estoca em forma de gordura. Ela estoca em forma de gordura. É por isso que o ganhar peso pode trazer pré-diabetes, e pré-diabetes continua o ciclo do ganhar peso. É isso mesmo, doutora? Exato, é isso mesmo. Por isso que quando a gente faz os exames, né, que fala assim, mas por que a minha glicose veio alterada? Porque você criou uma resistência insulínica que deixou a sua glicose lá dentro, ela não entrou para dentro da célula. E isso que é prejudicial. Então a gente precisa, sim, da glicose, né? Nós também precisamos falar assim, eu tenho que zerar a glicose. Não, é ela que dá energia para o nosso corpo. Só que nós precisamos ter esse equilíbrio, né? Na quantidade. Da quantidade. Certo. Já tem mais perguntinha. Vamos falar do grupo amarelo, então, doutora. Vai poder o pãozinho, a banana, enfim, o próprio arroz, né? Que é tão polêmico nesse caso. Exato. No amarelo não significa que a gente não possa, né? Ele falou assim, não vou poder, mas é um alerta, tipo, a gente tem que prestar atenção. Por quê? Porque quer queira, quer não, né? Aqui a gente tem uma quantidade de carboidratos, né? A banana, então assim, eu não vou poder comer a banana? Vai poder comer sim, mas em quantidade. É porque, por incrível que pareça, tem gente que come super saudável. Só que come em excesso. Entendi. As coisas saudáveis. Entendi. Tem paciente que chega falando assim, nossa, ela não consegue comer uma fruta. Eu tenho uma paciente de 72 anos, que ela chegou lá, ela falou assim, mas eu como saudável. Aí a filha dela foi e dedurou, mãe, como que a senhora come? Aí ela foi falar, é que eu como 2 bananas de manhã, depois manga. E aí vai, né? Entendi. Não come os industrializados, controla até outras fontes de carboidrato, mas excede na questão da... E as frutas têm frutose, né? As frutas têm frutose, que vai aumentar os seus níveis de glicose no sangue, que é o que a gente sempre olha pelo exame, né? A glicose alterada. Então, a banana é um carboidrato, né? A manga, ela também contém. Agora, assim, o que a gente vai falar? Nossa, eu não vou poder, então quer dizer que eu vi lá a doutora falando que não posso comer arroz? Não, você pode, mas a gente tem que ter equilíbrio, porque se na sua refeição você colocar o arroz, depois do arroz, você vai pensar, eu vou comer a banana, e no café da manhã, o pãozinho, ficou muita quantidade de carboidrato. Entendi. Tem que escolher, de repente, a refeição e o tipo de carboidrato que vai ser colocado. Isso. E é verdade que o melhor horário é o horário da manhã? Para que você diz? Para consumir o carboidrato? Carboidrato? Que de fato ele essa tendência que a gente tem ao longo do dia de gastar? Na realidade, assim, o que a gente tem que pensar é o que você tem que gastar, a quantidade que você tem que consumir no dia e a quantidade que você vai gastar no dia, né? É óbvio que se você for fazer no período da manhã, existe a probabilidade da sua vida estar mais agitada, de você fazer uma atividade física que vai auxiliar você gastar essa quantidade de calorias, né? Então, assim, o que é preferível é você ter esse equilíbrio e se puder ser mais no período da manhã, porque à noite você vai mais descansar, vai dormir, né? Aí comeu muito e deita, né? A chance de aumentar. Sim. É mais fácil. Vamos colocar a perguntinha do público que escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Su, um beijo pra você. As canetinhas emagrecedoras ajudam a sair de pré-diabetes? Eu sabia que ia rolar a perguntinha das canetinhas, né? Os análogos de GLP-1, vamos falar o termo correto, né, doutora? Análogos de GLP-1. Sim, elas ajudam, né? Só que, de novo, precisa de uma orientação médica, precisa de uma avaliação. Para tudo isso que a gente está falando aqui, gente, tem o que a gente mostrou no semáforo, nós falamos da glicose. Tem também da hemoglobina glicada, a gente tem que ver um outro exame que a gente olha, é a insulina. Então, nesses parâmetros, a gente vai e prescreve sim para o paciente. Por isso que eu falei, no pré-diabético, tem alguns que a gente entra com a medicação. Ou com os análogos de GLP-1s, que são as canetinhas, ou a medicação por via oral, né? Em alguns casos, a gente já entra com a medicação sim. Então, respondendo sua pergunta, em alguns casos, a gente prescreve para diminuir. Tá certo. E a gente não colocou essas últimas informações antes da gente falar aqui do verdinho, esse aqui que a gente pode comer bastante. Olha lá, eu acho que são os fatores, né? Olha que interessante, a gente colocou que a alimentação está diretamente ligada, mas tem mais uma tela que indica, né, doutora, que tendência familiar e herança genética. Foi a sua perguntinha que você fez no começo. O próprio ganho de peso, na dinâmica a gente conseguiu ver, e alimentação hipercalórica, e lá, ó, gente, o sedentarismo, porque a prática da atividade
física, ela de fato aumenta esse gasto e consegue diminuir essa Sim. questão da glicose. E a pressão alta também, pra gente colocar. Sabe por quê? O que que acontece? Tem a insulina, né? Ela vai ali causando bloqueando, na realidade, você do seu metabolismo funcionar. Cria-se uma resistência insulínica. Então, isso daí vai atrapalhar os vasos sanguíneos. Por isso que está relacionado ao colesterol, pressão alta, obesidade, o sedentarismo. Quem tem histórico familiar, né? Tipo, entrando na parte genética de parentes com diabetes. Uhum. Quem já teve gestação, né? Diabetes na gestação. É verdade. Então, são todos esses pacientes. Então, assim, se você entra em algum desses casos, então preste atenção, porque você é um fator de risco para ter um pré-diabetes e para virar um diabetes. Tá certo. Tá? E vamos fechar falando do grupo verde aqui, deixamos bem sinalizado aqui, a gente tem as proteínas e tem as hortaliças, os legumes, Exato. né, doutora? As proteínas, claro, né, que são sempre bem-vindas para auxiliar. Aqui a gente coloca o ovo, mas enfim, né, todos os tipos de proteína, a carne, verduras, frutas, legumes, né, isso daí vem auxiliar. As frutas aqui eu coloquei a maçã, mas é claro, de novo, não é porque eu coloquei a maçã que significa que a gente vai comer uma grande quantidade de maçã também, que vai acabar sendo ruim, né. Também não significa do mesmo jeito que eu falei, não é que a gente não possa comer a manga nem a banana, mas é com cautela. E as gorduras boas, né? O azeite, a castanha, o abacate, sim, é muito bem-vindo para auxiliar no nosso metabolismo. Então, assim, o que eu deixo de mensagem para vocês é a seguinte maneira: prestar atenção na sua saúde. Se você teve aí um pré-diabetes, cuidado. Então, presta atenção na alimentação, na atividade física. Isso é o essencial que vai te ajudar em muito. E no check-up, temos que fazer nossos exames de sangue, tudo bonitinho, respeitar o preparo. Se tem que estar tantas horas em jejum, tudo isso, né? Porque é tudo silencioso. Pois é. Né? E, de certa forma, gente, quando a gente fala que isso aqui, a gente precisa manter a atenção, porque a gente fala de saúde pública. A gente sabe que os problemas que o pré-diabetes traz são inúmeros, né? Para quem não cuida. Então, vou deixar o contato da doutora aqui para vocês. Mandem mensagem para ela no @doutora abreviada Raquel Menezes, tudo junto. Doutora abreviada Raquel Menezes, tudo junto. Lembrando que a doutora é nutróloga, especialista em endocrinologia. Obrigada sempre. Ai, prazer. Agradeço.